E aí? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. E hoje eu confesso pra vocês que vai ser um vídeo muito no improviso, tá? Porque na verdade eu estou roteirizando um vídeo que vai ficar muito legal sobre magia salomônica. E aí eu vou pegar tanto a magia salomônica quanto a Goetia e trazer pra vocês um histórico. Só que quando eu tava processando as minhas coisas pra fazer o roteiro legal pra vocês, aquele roteiro bacana, com história, etc e tal, eu descobri que os pergaminhos que Matthews usou pra escrever o livro dele sobre magia salomônica não são os mais antigos. Tadã! Eu achei outros pergaminhos que outras pessoas traduziram que são mais antigos que aqueles do Matthews, que datam de 1600 e alguma coisa. Então, como são informações novas e eu não tive tempo de compilar tudo, eu achei que não ia ser legal eu falar pra vocês, lançar logo agora, né, começar a gravar o vídeo pra vocês sobre esse assunto, faltando esse pedaço. Então, hoje eu vou falar um negócio que tem tudo a ver com a magia salomônica e Goetia, só que não exatamente a magia salomônica e Goetia. Eu vou falar com vocês a respeito dos demônios. Olha que legal. E sim, eu tô correndo mesmo, tá? Eu tenho atendimento daqui a pouco, eu tô processando o vídeo lá em casa, o Dadá precisa trabalhar, então a gente meio que pegou a câmera e falamos, vamos falar sobre qualquer assunto pra gente falar um negócio rápido, fazer um vídeo bem bacana e rapidinho pra gente subir antes de eu sair pro atendimento, pro negócio começar a ir no ar e vocês não ficarem sem vídeo amanhã. Bom, demônios. O que são demônios? Antes de mais nada, eu quero que vocês pensem a respeito dessa palavra, demônio, tá? Por quê? Porque existe, sei lá, 50 definições do que é um demônio, e as 50 estão certas. E a gente vai precisar dar uma respirada agora para compreender esse assunto, saca só? Recadinhos rapidamente. O primeiro deles, a gente está fazendo consultas particulares ainda. Se você quiser, tiver algum problema com relação que você acha que seja espiritual ou não, você tem algum problema da sua vida que você quer ter uma outra opinião, uma solução, porque eu já falei para vocês que eu não atendo uma pessoa duas vezes, porque a minha função é resolver o problema na primeira. Marca aqui comigo no 011 996928833. A gente atende em São Paulo, atende fora de São Paulo também, via vídeo, tá? E se você estiver em Porto Alegre ou em Petrópolis, eu indico pessoas da Ordem do Grande Oriente Místico que estão por lá. Recado número 2, curso teórico de magia já está acontecendo em ninodenani.com.br. Lá você vai encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro módulo à venda. Lembrando que os módulos não são intercalados, não são relacionados necessariamente, então você pode comprar o 2 sem ter comprado um, o 3 sem ter comprado um e assim sucessivamente, estudando sem cessar, tá? O 3 está em pré-venda, então está com desconto. Aliás, o 3 está quase entrando em pré-venda, quando entrar vai entrar com desconto. O 2 está com preço cheio. Se você já tem o 1, você ganha desconto no 2. Se você comprar o 2, você ganha desconto no 1 e no 3. Beleza? Dia 11 de maio vai rolar o curso de autodefesa energética espiritual ou autodefesa espiritual energética. Eu sempre esqueço qual que é a ordem desse negócio, tá? Também entra lá em ninodenani.com.br, você vai saber do que eu tô falando. E é o curso que é feito para você se livrar do medo e para você não precisar depender de mais ninguém para se defender energética e espiritualmente, tá? Agora sim. Volta pro vídeo. Todo mundo sabe que a palavra demônio modernamente usada, ela veio de um vocábulo grego, demon ou daimon, né? E a gente pegou essa palavra lá pela Idade Média, a gente, humanidade, pegou essa palavra lá pelos idos da Idade Média e a cristianizamos ela, né? Ou seja, falamos que demônio era uma outra coisa. Então aqui a gente já tem dois significados distintos para a palavra demônio. O primeiro significado é o grego. Ele fala mais ou menos que demônio é um espírito guardião, tá? É alguma coisa como se fosse o guia de Umbanda ou o mentor do kardecismo. Demônio é um cara que está junto com um encarnado e que ajuda ele de um jeito ou de outro, seja dando ideias, seja dando conselhos ou alguma coisa assim. Algumas pessoas chegam a dizer que aqueles personagens que Platão cria nos seus livros para criar uma conversa, um diálogo, seriam seus demônios, né? Alguns personagens dentro do próprio corpus hermético, que a gente sabe que vem num período helenístico pré-platônico, digamos assim, também tem alguma coisa a ver com um demônio, tipo Poimandres, né? O Poimandres seria um daimon do cara que escreveu esse pedaço em particular do corpus hermético. Já na Idade Média, como a igreja tinha a mania meio chata de pegar tudo que não era desenvolvido pela Bíblia e chamar de demônio, ou seja, chamar de Satã, de diabo, alguma coisa assim, o daimon grego ganhou ares de demônio com cara de Satã.
beleza? Um espírito ruim, uma coisa que era para você não ouvir, exatamente porque os gregos eles tinham uma confiança nesse daimon que a Igreja Católica precisava tirar, porque o único daimon existente e necessário naquela época ou eram os papas que morreram, ou os reis que morreram, ou o próprio Deus cristão. Bom, mas tudo evolui, né? Inclusive a própria linguagem. E hoje, no século XXI, alguns estudiosos, como por exemplo o Matters, que eu falei para vocês agora há pouco, ressuscitaram alguns manuscritos antigos e aí compuseram alguns livros. Um desses livros é o Clavícula Menor de Salomão, que vem trazer pra gente algumas ideias a respeito também desses espíritos, que conta-nos a história Salomão teria aprisionado, né? E aqui a gente já começa a ter uma outra vivência a respeito do que é um demônio, porque eles usam no livro a palavra daimon, porque a tradução vem para o latim, né? Vem do hebraico para o latim, e o daimon é utilizado. Aí a gente começa as bagunças, porque o daimon da Goetia, por exemplo, ele é um demônio, como a Igreja Católica pinta, ou ele é um daimon, como o povo grego diz. Deixando um pouquinho de lado a diferença da Clavícula Menor de Salomão para a Clavícula de Salomão, o que a gente tem na história aí, ela advém de alguns outros livros também, né? Então aqueles papiros em latim que a gente tem, eles provavelmente saíram de outros papiros que falavam a respeito de demônios, né? E um deles é o Pseudomonarchia Daemonorum, que era um livro cristão que falava a respeito da hierarquia, da pseudo-hierarquia, da hierarquia invertida que teria no inferno. E aí a gente tem os postos que os demônios vão ocupar. Mas longe disso, eu quero me atentar à história de Salomão. A história de Salomão que a gente tem, e agora eu estou pegando caracteres bíblicos, né, seja ele toraicos ou seja eles do Novo Testamento, a história de Salomão que a gente tem é que ele era um rei muito sábio, e mesmo sendo sábio ele morreu meio que fazendo merda, mas ele era muito sábio e ele ganhou de Deus o poder de aprisionar demônios, né? Ele aprisionou alguns demônios em um pote de cobre. Toda a história da magia salomônica e da Goetia vem exatamente disso, de você ter o poder de você manipular esses caras que estavam presos. Porque, segundo a própria lenda diz, Salomão conseguiu, depois alguém encontrou essa urna, abriu e os demônios saíram de lá. 71 demônios saíram e um ficou guardadinho lá, tá? Vocês vão ver melhor isso quando eu soltar o vídeo da magia salomônica. Posteriormente a isso, um outro livro foi encontrado, que era o Testamento de Salomão. Nesse Testamento de Salomão, conta a história de como foi construída, bem entre aspas, o Templo de Salomão. Não do Edir Macedo, mas o templo de verdade, né? Também muito entre aspas aqui de verdade. Que foi com Salomão aprisionando, no sentido de fazendo com que os demônios devessem a ele a obediência. E aí o templo foi construído. Por que eu dei essa puta volta aqui? Para falar para vocês que tanto o Grimório de Salomão quanto a Goetia de Salomão, o Ars Goetia, eles foram escritos levando em conta a história cristã ou judaico-cristã, aliás, judaico/cristã/ islâmica do rei Salomão, tá? A história judaico/cristã/ islâmica do rei Salomão fala que ele aprisionou demônios no sentido cristão da palavra demônio, que é o espírito ruim, o coisa ruim, o mochila de criança, o sete pele, etc e tal, tá? Aqui é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o Dímon da Goetia não é o Dímon grego. Embora o nome seja o mesmo, a cristandade usou a palavra daimon ou Dímon para uma coisa muito grande, um espectro muito grande de entes metafísicos, tá? No caso particular da magia salomônica, quando a gente está falando de demons, a gente está falando dos demônios que Salomão prendeu. Esses demônios não eram os espíritos conselheiros do Platão, por exemplo. Eles eram efetivamente o que a Igreja Católica condena como demônio. Vamos para a parte 2 do vídeo. Dentro dessa percepção, então, quem que são esses tais demônios que Salomão prendeu?
Nós podemos traçar alguns paralelos aqui na nossa vivência e falar que esses demônios não passam de espíritos, né? No próprio Ars Goetia vai ter lá o Ars Paulinia que vai falar a respeito dos anjos. A gente tem espíritos do lado negativo, como demônios, e espíritos do lado positivo, como anjos, no mesmo compêndio. Dá pra gente chamar a Goetia, imaginando que as pessoas realmente praticavam esse tipo de ritualística na Idade Média, e como Matters coloca no seu prefácio do livro, parece que realmente isso acontecia. Inclusive, Matters aponta que a magia salomônica ela era praticada em grupo, não era como a gente faz hoje, com só o mago traçando o círculo e o triângulo, essas coisas todas, era feita em grupo, porque tem instruções muito específicas para o mestre e para os discípulos, né, para o mestre e para os outros que vão fazer a magia. Eu consigo comparar a magia salomônica medieval com a Umbanda de hoje em dia. Sim, porque olha só, o que a Umbanda faz hoje em dia? Ela coloca um grupo de pessoas dentro de um círculo mágico, comumente chamado de Campo Santo. Nesse Campo Santo, a Umbanda, o mago principal, né, o mago mestre, que é o pai de santo ou mãe de santo, faz a sua... Aqui que tem uma diferença sutil, ela faz a sua invocação, enquanto na magia salomônica é uma evocação. Aqui faz uma invocação, as pessoas interagem com aqueles espíritos que podem ser positivos, podem ser anjos, pretos velhos, caboclos e crianças, quanto podem ser negativos, podem ser demônios, como o Exus, por exemplo. E, a partir dessa interação, pedidos são concedidos. É claro que eu estou fazendo um recorte muito amplo também da Umbanda, né? Porque como eu já disse lá naquele vídeo da Lauren que eu fiz agora, há pouco tempo atrás, Exu para umas pessoas é uma coisa e para outras é outra, mas de fato Exus trabalham em energias mais densas do que os caboclos, por exemplo, né? Então a gente pode traçar paralelos muito queridos entre magia salomônica e ritos de Umbanda. Cara, é quase a mesma coisa. É até bonito de se ver. A confecção de armas mágicas, a confecção e a importância da vestimenta do mago, tudo isso encontra muito eco na Umbanda, cara. Você não imagina isso, cara. Mas assim, até... Não, porque a roupa do mago não pode ser tocada por outras pessoas. Lembra que a gente ouvia isso no terreiro? Que a roupa é o próprio médium que tem que lavar, que não sei o que lá. Confecção das armas mágicas, fazer espada, essas coisas todas, que você tem que ter o metal certo, não sei o que lá. A gente também tinha, né? Não, a espada tem que ser assim, tem que ser assado, não pode... tem espada de madeira para Oxóssi, espada de ferro para não sei o que. Lembra? Cara, a Goetia é uma Umbanda medieval europeia. É isso. Até os pontos riscados, Dadá. Louco. Porque tem os pantáculos, que são pontos mesmo, eles são até redondinhos, que nem na Umbanda, são pontos, só que aí tem umas letras hebraicas no meio. Mas eles são redondinhos e cada um deles tem um significado. Cara, é uma Umbanda, se você for ainda na Goetia, e não na magia salomônica, mas na Goetia, cada um dos espíritos que você evoca na Goetia tem o seu próprio pantáculo. Que é mais ou menos o que falar que o caboclo, cada caboclo tem seu ponto riscado. Cara, aí ó... Cara, eu acho que um monte de gente vai ficar putaça comigo, né? Porque, tipo, a Umbanda é afro-brasileiro. E aí você vê, encontra respaldos. É lógico que eu não tô falando que quem fundou a Umbanda, seja o Zélio, seja na África, tenha tido contato com isso, tá? Mas, cara, é muito igual, a assimilação das duas coisas é muito boa. Mas vamos voltar pro demônio. No fim das contas, para essas teorias todas, mesmo que o demônio seja um ente cristianizado mesmo, né, que seja segundo a lenda salomônica e seja o cara que é contra Deus, né, que é o Satã de Deus, ele ainda assim não passa de um espírito denso. Tá? É um espírito material. Quando você pega a Goetia, por exemplo, e vai ler a respeito dos demônios da Goetia, você vai ver que as faculdades que eles te dão, né, as coisas que eles te facultam, são todas materiais. É você chegar até um lugar sem se cansar, você achar um negócio, você desencantar um tesouro, enfim, são coisas muito materiais que é exatamente o que um Exu cuidaria. A gente pode unicamente falar que talvez, quem sabe, os demônios da Goetia e da magia salomônica sejam muito mais densos que Exus, assim como talvez os anjos sejam muito mais sutis do que guias. E aí a gente entra em questões de elementares e não de humanos divinizados. Até aí eu vou entender. Mas o fato é que a diferença entre um e outro é muito pouca, é praticamente nomenclatura, e demônio para Goetia é o demônio segundo a história de Salomão. E, aliás, demônio
para Goetia, para magia salomônica, é o demônio, segundo a história da Goetia e da magia salomônica, que são espíritos antagônicos à divindade, né, à vontade de Deus, mas que trabalham com coisas muito superficiais e densas. É só isso, né? São pessoinhas com chifrinhos? Talvez, assim como algumas pessoas fazem Exu com chifrinho, né? Talvez. Cara, é muito umbanda, né, cara? Eu acho que depende de cada um, né? Com pata de animal. Ó, no fim das contas, qual que é o recado que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo? Você quer aprender magia salomônica ou Goetia? Entra num terreiro de umbanda. E agora? Eu vejo pessoas do mundo mágico me hateando agora aqui, assim, tipo, negativos demais, assim. Aliás, eu vejo pessoas do mundo mágico me hateando e um esotérico me hateando aqui embaixo. Todo mundo colocando thumbs down aqui. Mas foda-se, né? Fazer o quê? Quando a gente olha as coisas de um jeito mais amplo, dá nisso, né? Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo rápido e com uma degustação pro vídeo sobre magia salomônica que eu farei em breve, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida. Se gostou do nosso conteúdo aqui, clique em joinha, espalhe a mensagem por aí, compartilhe os vídeos pelas redes sociais. Se não gostou, compartilhe para as pessoas falarem mal de mim e também dá thumbs down aqui embaixo, eu tô me fudendo pra isso. Mas o importante é você interagir, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida. Tchau!